E aí, clã, beleza? Meu nome é Elder Queiroz, estou para mais um vídeo aqui no canal para falar sobre a mentalidade financeira. O que isso significa, por que isso é importante e o que eu aprendi durante esses anos investindo, fazendo leituras e se abriu para mim em relação a mudar de mentalidade, a buscar a mentalidade financeira ideal para que eu possa prosperar em um futuro. Então a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Fica comigo até o final, acompanha tudo. Se gostar, já sabe, deixa o like, se inscreve, compartilha para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. Simbora! Iniciando aqui para falar sobre a questão desse pensamento, dessa mentalidade financeira, eu não poderia deixar, de falar sobre os segredos da mente milionária. Eu vou abordar para vocês alguns trechos e falar um pouco sobre o que eu achei desse livro. Já adiantando, achei muito bom. Algumas coisas que eu levo para a minha vida hoje que abriram o meu conhecimento. No caso, uma mente que se abre para uma nova ideia nunca mais retorna a seu tamanho original. Então é basicamente isso que aconteceu comigo e eu vou abordar para vocês aqui o que tem nesse livro. Alguns trechos, algumas passagens, depois vocês podem beber da fonte, comprar o livro, ter acesso, acho que tem também digitais por aí na internet que você pode ter acesso a esse conteúdo. A mentalidade financeira, ela nos agrega em relação a pensar no dinheiro, do nosso relacionamento com o dinheiro. Como é que eu penso o dinheiro? O dinheiro, ele é meu aliado ou o dinheiro, ele é meu inimigo? Como assim? Claro que é meu amigo, né? Eu gosto do dinheiro, mas tem pessoas que vivem essa relação ruim com o dinheiro. E o Brasil, ele é um dos países mais endividados. Esse ano de 2025, bateu 80% da população brasileira endividada, ou seja, que tem compromissos para o futuro. Eu sou uma pessoa endividada também, mas eu controlo esses endividamentos que eu tenho, tudo compatível com o meu rendimento. Se eu for demitido hoje, se eu sair, eu sou CLT, se eu sair do meu emprego, eu tenho condição de honrar com meus compromissos. E tem a parte pior, que são os inadimplentes, que o Brasil fechou 2025 com mais de 40% da população inadimplente. O que isso significa? Com nome sujo no Serasa, ou seja, aquelas pessoas que não honram com seu compromisso e seu nome vai ser colocado lá nesse instituto para essas cobranças em relação às suas dívidas, ou seja, não honraram o seu compromisso. Então é muito importante falar sobre isso no nosso país, sobre esse pensamento da mentalidade financeira. Então tem pessoas que vivem essa relação de amor e ódio com o dinheiro. Pegam o seu salário, gastam tudo, esperam o próximo salário do mês que vem. E pior, tem pessoas que gastam o seu salário, ainda pegam emprestado e assim vai criando a bola de neve, pega um empréstimo, faz um Pix lá através do aplicativo, do cartão e fica devendo para o mês que vem. E isso é uma bola de neve ruim, né? A gente fala da bola de neve boa, dos juros compostos, mas aqui é uma bola de neve ruim em relação a isso. Na escola, basicamente, a gente não tem um ensino pautado em educação financeira. Então fica a responsabilidade como educação das famílias, dos pais, da mãe, dos tios, dos avós, ensinar essa relação de dinheiro. Normalmente esses adultos quando crescem, que tem muitas coisas que são dadas de bandeja para eles, eles não conseguem viver com um salário baixo, realmente. E não tem nada errado com isso, desde que eles consigam trabalhar e adquirir um salário que comporte isso que ele quer, basicamente. Mas tem pessoas que vão viver uma realidade diferente quando chegam no mercado de trabalho, quando viram um CLT, por exemplo. E não conseguem viver com a sua renda, com o seu salário. Isso é muito importante ser dito. A gente tem que ter o equilíbrio financeiro, buscar trabalhar, adquirir o nosso dinheiro, nosso recurso de vida
que a gente tem com aquele salário que a gente recebe. O salário mínimo é pouco? Sim, com certeza. É muito pouco para se pagar moradia, alimentação, higiene, carro, gasolina, tudo, as despesas. É pouco, eu sei disso. Não tem como a gente fazer um milagre, né? E amanhã tá uma maravilha. Mas você tem que saber o seu padrão em relação a isso. Se você não consegue, procure outro emprego, faça alguma atividade extra para complementar. Tem muitas pessoas que fazem Uber, por exemplo. Já fui muitas viagens com alguns Ubers que estavam trabalhando e saíram ali para fazer a sua renda, que trabalham muitas vezes, não trabalham todo dia, na semana, naquele dia que eles estão de folga, tem outra atividade, basicamente. Então você tem que ter essa noção em relação a isso. Então, basicamente, a mentalidade financeira é o seu relacionamento com o dinheiro. Como você encara isso? Como é que você vai buscar interagir e viver de forma boa, forma positiva com isso que você vai ter elencado como seus princípios, seus valores e seus hábitos. Bom, agora falando sobre o livro O Segredo da Mente Milionária, a gente vai abordar só alguns trechos que eu marquei, que eu achei importante, passar para vocês e falar, dar um comentário sobre eles. Tá certo? Então, rapidinho aqui, bem rápido. A primeira frase que eu trago para vocês desse livro, ele fala: o motivo é simples. As pessoas, na sua maioria, agem de forma inconsciente. Quando dormem no ponto, trabalham e pensam num plano superficial da vida, baseadas somente no que veem. Elas vivem estritamente no mundo visível. O que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas não conseguem pensar no futuro. Tem pessoas que não conseguem ver uma necessidade lá no futuro, ter um planejamento, ter um plano para os dias que vão vir. Tem pessoas que vivem hoje. Ah, o desejo que eu tenho é fazer isso, fazer aquilo, vai, busca e gasta aquele dinheiro. Ah, eu trabalhei muito, eu mereço. Eu vou no shopping fazer compras porque eu trabalhei a semana toda, estou cansado. Ah, vou pedir comida. Eu não consigo fazer comida quando eu chego em casa. Eu vou pedir o iFood porque eu estou cansado. Então, tem pessoas que não pensam e com o cartão de crédito isso fica bem mais visível, assim, né? A gente está falando sobre coisas invisíveis, mas basicamente mais visível, perceptível para a gente. Quando a gente tem o dinheiro na carteira, quando a gente tem o dinheiro na carteira, que a gente vai tirando ali as notas, você vê o seu dinheiro acabando. Com o cartão de crédito, não. Você vai passando o cartão de crédito, passa R$ 10, 20, 30, 40, 50. Quando chega a fatura do cartão no mês que vem, você fecha o olho porque você não quer ver quanto deu a fatura. Se você tem condições para pagar, aí você vai buscar um familiar, buscar alguém para financiar essa fatura do cartão, infelizmente, porque você vai ali vivendo o presente, mas esquecendo do futuro. E a fatura que vai vir depois para você. Então é basicamente isso, essa frase que ele traz aqui, ele aborda. Outra coisa bastante interessante nesse livro que ele aborda é sobre nossa programação. Como é que a gente vive em relação ao dinheiro. Ele fala sobre a programação conduz a seus pensamentos. Os seus pensamentos conduzem aos seus sentimentos. Os seus sentimentos conduzem às suas ações. As suas ações conduzem aos resultados. O que isso quer dizer? A nossa programação, a nossa mente, ela foi programada. De tudo que a gente viu, a gente aprendeu, com quem a gente conviveu. Então a gente programou a nossa mente para agir daquela forma. Ah, eu sempre vi meu pai fazendo isso, minha mãe fazendo aquilo, e é bem isso que ele aborda aqui em relação. Nós temos aqui a primeira influência da programação que é abordado aqui nesse livro. Ele fala sobre a programação verbal. O que isso significa? Que quando a gente está ali na nossa infância, a gente está convivendo em algum lugar, o que é falado, o que é dito, você faça um experimento, né, com uma criança, você fala algumas coisas, depois a criança está falando aquilo também. Infelizmente, algumas pessoas fazem isso de forma errada, vamos dizer assim. Também acontece isso em relação ao dinheiro. Tudo aquilo que a gente escuta, tudo aquilo que é verbalizado, a gente internaliza também quando criança, quando adolescente ali. Aqueles pensamentos, ah, dinheiro não nasce em árvore, eu não fabrico dinheiro, isso, aquilo, brigas por dinheiro, né? Muitos
casos de divórcio no Brasil acontecem por isso, por falta de dinheiro. Realmente ele causa isso e as pessoas, quando veem isso, aparentam isso e a linguagem verbal, o que é passado, faz essa programação também para a gente. A segunda que ele fala é sobre os exemplos, aquilo que a gente segue, basicamente que vê, né, o que acontece com as pessoas em relação. Um exemplo que eu achei bem interessante que ele aborda aqui, do exemplo, é que a esposa dele, ali no dia de Ação de Graças, lá nos Estados Unidos, que é um feriado dos evangélicos, aonde a esposa dele corta o peru para colocar na assadeira no forno. E ele questiona ela porque ela está fazendo aquilo. E ela diz, não, é porque minha mãe sempre fez dessa forma. Ele fica com isso na cabeça. Quando chega na hora do jantar, a sua sogra está lá, né, a mãe da sua esposa, e ele vai e pergunta a ela por que ela corta o peru. E a sogra responde, eu cortava porque a assadeira que eu tinha em casa não cabia ele inteiro. Então eu tinha que cortar para colocar no forno. Mas só que a esposa dava na assadeira ali, mas ela fala aquilo, ela repete isso porque viu sua mãe fazer. Então um exemplo, muitas vezes, traz isso. A questão do exemplo da pessoa que torra muito dinheiro, gasta, é cheio de compras, então usa ali o cartão de crédito de toda forma, isso impacta de certa forma também a outra pessoa a utilizar do cartão dessa forma desenfreada e acumular dívidas, muitas vezes pelo exemplo que foi colocado ali nessa perspectiva em relação. Sim, a terceira influência que ele aborda é os episódios específicos, ou seja, quando acontece algo ali que as pessoas colocam o dinheiro em relação a isso. É como um exemplo também, mais um episódio específico, por exemplo, herança. O que acontece muitas vezes quando tem uma herança? As pessoas brigam pelo dinheiro, brigam pela terra, brigam por uma casa, por um imóvel, é meu direito, é isso e aquilo. Então, muitas vezes, a ganância ali que é associada ao dinheiro traz coisas ruins, energias, perspectivas ruins em relação a isso. Outra coisa aqui do livro que eu achei interessante é que ele fala sobre a relação de rendimento, poupança, investimento e simplificação. O que é isso? Você ganhar, você ter dinheiro, você ter uma renda, ou seja, os seus rendimentos. Depois você economizar, você poupar esse dinheiro, fazer investimentos com ele. E no futuro, com isso, você vai ter uma simplificação, ou seja, sua vida vai ser mais simples com sua renda passiva, com esses investimentos que você fez para o longo prazo. Beleza? Então aqui tem várias outras coisas. Não deixem de ler esse livro completo e ter acesso a tudo que ele fala sobre a mente milionária. Bom, outro livro é esse daqui, ó, O Homem Mais Rico da Babilônia. Pequenininho, ó, bem fininho, são 57 páginas, né? Se for essa edição aqui, ó. Acho que é baratinho também. Tem na Amazon, tem aí, acho que tem digital também em PDF, que você consegue encontrar. Então vou fazer a mesma coisa, vou falar só alguns pontos importantes que eu acho dele e o que fizeram eu avaliar melhor em relação aos investimentos, ter mais essa noção sobre a mentalidade financeira. Bom, no livro ele aborda um jovem escriba, Arcade, aonde ele vai em busca de conhecer as leis do dinheiro. E um velho sábio, mestre, Alganish, ensina a ele algumas noções sobre isso. Os principais pontos que ele aborda é de 10 moedas você economizar uma, ou seja, você não gastar tudo aquilo que você tem como renda, ou seja, você deixar 10% para o seu eu do futuro. Você pensar no futuro. Essa pessoa que eu vou ser daqui a um tempo vai precisar desse dinheiro. A perspectiva de você se pagar primeiro, ou seja, você colocar esse dinheiro para que você possa utilizar depois em outro momento. E assim você poupando vai acumulando esses valores ali em relação ao dinheiro. Tem uma passagem aqui que ele fala sobre isso. A riqueza, como uma árvore, cresce a partir de um simples semente. A primeira moeda de cobre que economizar será a semente, a partir da qual sua árvore da riqueza crescerá. Quanto mais cedo plantá-la, mais cedo a árvore crescerá.
E quanto mais fielmente alimentar e regar essa árvore com economias constantes, logo chegará o dia que poderá abrigar-se em pleno contentamento debaixo de sua sombra. Então não é só você poupar um mês, fazer esse mês aqui, mês que vem você não fazer mais. É você fazer constantemente, ou seja, você manter a constância, que é o importante. Outra coisa que ele aborda aqui que eu acho bem interessante é: se quiser conhecer a fundo as ovelhas, procure o pastor que cuida delas. Conselho é uma coisa que se dá de graça, mas deve guardar consigo apenas o que lhe parece valioso. Nessa jornada de você economizar, de você pegar esses 10% no mínimo e você guardar ali, vai ter muitas pessoas que vão dizer: ah, isso é besteira. Vai ter frustrações, por exemplo. Quem nunca guardou um dinheiro e aparece um evento ali, um problema de saúde, o carro quebra, a moto, e a pessoa tem que gastar aquele dinheiro, você fica frustrado porque você juntou, acumulou naquele tempo e precisou gastar ali com a emergência, por exemplo. Realmente dá uma frustração em relação a isso, mas você não pode perder esse hábito. Comece novamente se acontecer algum infortúnio desse tipo com você. Você controlar os seus gastos, né? Você nunca gastar, se é para poupar 10%, você nunca vai gastar além do que você recebe. Você vai gastar dentro do equilíbrio, a receita e a despesa. Multiplique os seus investimentos. Basicamente ele aborda para você multiplicar seus investimentos investindo em outros negócios. No caso, se você for trabalhar em alguma coisa ou empreender, ou se você vai investir em ações, renda fixa, fundos imobiliários, ETF, Bitcoin, ou seja, você vai fazer alguma forma de seu dinheiro multiplicar esses 10% que você está economizando. Outra coisa aqui que eu achei interessante que acontece muito com vocês, né? Comigo já aconteceu, acho que vocês também, né? Se deseja ajudar um amigo, faça-o, mas de modo que os fardos dele não sejam colocados sobre os seus ombros. Quem nunca emprestou cartão de crédito para alguém fazer uma compra e a pessoa não conseguiu pagar e disse: só mês que vem eu vou e te dou o dinheiro. Aí você vai e paga, muitas vezes sem ter o dinheiro, só para não sujar o seu nome, você arruma, pega emprestado alguma coisa, se você não tem o controle, eu tenho esse dinheiro guardado, para pagar algo de outra pessoa que você foi ajudar, fazer um favor. Então, cuidado. Muitas vezes, quando você empresta o dinheiro, você perde o dinheiro e perde a amizade. Já aconteceu comigo, né? De emprestar dinheiro, a pessoa deixou de falar comigo, como se eu fosse uma pessoa ruim, né? E eu também não cobrei, né? Deixei para lá. Tem pessoas que cobram, né? Eu resolvi não cobrar. Então, isso acontece demais. Então, cuidado em relação a isso. A pessoa vê que você está investindo, você está guardando seu dinheiro, diz: eu vou falar com ele, com o Helder, que ele tem dinheiro. E aí vai, pega seu dinheiro e depois não paga. Então, realmente é muito difícil essa questão. Cada um com sua cruz, né? Com seu fardo. E aqui a última parte, falando sobre o livro, ele aborda a questão de você aumentar as suas capacidades. Investir em si, né? Investir em si mesmo é um bom investimento sempre. Quando você faz um curso, quando você compra um livro para você ler, quando você adquire novas habilidades que vão lhe dar uma renda maior, ou se não, de forma espiritualmente, que você vai ganhar de alguma forma. Então, investir em si também é um bom investimento. Não estou falando aqui de investir, comprar roupa, perfume, sapato, ir para shows, fazer viagem, que é bom também, mas investir em si é investir no conhecimento, adquirir novas habilidades que façam com que você aumente seus rendimentos também no futuro. Então, no vídeo de hoje era isso que eu tinha para falar com vocês. Leiam os livros, busquem mais informação, vão buscar estar com pessoas que tenham as mesmas ideias que vocês, os mesmos hábitos, para que vocês possam conseguir nessa jornada realmente alcançar aquilo que desejam. E é o que eu desejo para vocês também. Tá certo? Quem gostou do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, valeu clã!